Tá, é o seguinte. Senhores, os senhores já ouviram falar da famosa ação do IPREV, que saiu em 2017 a ação, correto? Semana passada, houve uma notícia fake, colocaram lá para tumultuar o nosso serviço. Agora, nós vamos passar uma informação para os senhores, que essa sim, nós necessitamos que todos prestem atenção. O Cristiano vai explicar, porque nós queremos colocar em votação após a explanação do Cristiano. Boa tarde, pessoal. Então, o assunto que a gente está trazendo aqui, por coincidência, é dessa ação que teve o fake há 2 semanas atrás, que entupiu nossos telefones todos lá, mas é um assunto de 2017, quando a gente efetivamente pagou a ação, e eu estava na prática na época, né? Eu peço que todos prestem atenção, porque no final vai ter que ter uma deliberação sobre esse assunto, como o Subrezena falou, né? No dia 14/7, foram transmitidas as ordens bancárias que fizeram o pagamento daquela ação. Foi transmitido através do Sicob Credipom. Naquele dia 14/7, foram pagos 6.172 associados, de 6.500 e tantos que tinham a receber, né? No dia 17/7, que foi segunda-feira, a transmissão foi feita na sexta. No dia 17/7, quando nós chegamos na APRASC, eu e o outro funcionário do administrativo fomos conferir o retorno das TEDs enviadas, o saldo da conta estava em R$178 mil, daqueles 3.730.000 que a gente tinha. Não foram pagos todos, porque houve estornos. Todos foram enviados para a transmissão. Todos foram enviados para a transmissão. Cerca de 1.000 eram associados da Credipom, foram feitas transferências direto na Credipom, e cerca de os outros 5.000 e tantos foi feito TED através do Banco do Brasil, né? Ocorre que os dados enviados para a cooperativa para fazer a transferência bancária foram enviados no dia 11. No dia 11 foram enviados os dados. E, naquele mesmo dia 11, do valor que a APRASC recebeu, foi recolhido para o Tribunal de Justiça, através de GRJ, R$148 mil daquele recurso. Por quê? Porque, na origem do recurso, quando ele veio para a APRASC, lá 2 meses atrás, esse recurso veio com um valor calculado incorretamente pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, a Contadoria do Tribunal de Contas, lá na Vara de Execuções de Fazenda Pública, calculou de forma incorreta o honorário que era devido ao advogado, porque na transferência do recurso já veio o recurso líquido dos alvarás. O valor dos honorários advocatícios daquela época, que era o doutor Tiago Divanenko, que era dessa ação, o tribunal reteve os honorários, o IPREV depositou a conta o recurso para a Justiça, para a execução da ação. O Tribunal de Justiça reteve os honorários e transferiu para o advogado. E transferiu para a APRASC, para ela fazer o pagamento para os associados, o valor líquido dos alvarás. Como eu falei, nessa transferência vieram 148 mil a mais que não foram, que o cálculo do valor do percentual do honorário advocatício foi calculado errado. O valor líquido dos alvarás que veio era de 3.507.000. 3.507.000. Esse recurso chegou no dia 6/6. Esse recurso foi aplicado lá na prática. O que a diretoria à época definiu? O recurso está aplicado, está tendo rendimento da aplicação? Nesse período, o recurso rendeu R$68 mil. Então, a gente tinha que distribuir os R$68 mil proporcionalmente ao que cada um tinha direito. A gente tinha que distribuir. O que foi feito? Foi calculado o índice. Como que foi calculado o índice? Para distribuir os 68 mil do rendimento. Foi dividido o valor que tinha na conta lá no dia 11, o valor que tinha na conta, que a GRJ estava sendo paga naquele dia,
Contudo, o saldo que a gente utilizou para calcular esse índice foi o saldo de 3.730.000, que tinha os 148 mil que iam sair no mesmo dia e os 68. O que aconteceu? Pode passar. O cálculo daquele índice devia desconsiderar os 148 mil. Devia desconsiderar, porque aquilo não ia ser mais valor líquido na conta. O que aconteceu? Foi distribuído entre os associados que tinham valor a receber da ação, mais 148 mil reais, e foi esse que foi o arquivo que foi enviado lá para o Sicoob transmitir. Então, quando nós chegamos na segunda-feira de manhã, fomos ver o saldo e conferir com o saldo que tinha a pagar, eu disse assim, alguma coisa está errada. Aí que a gente foi lá na planilha ver e verificou que nós tínhamos feito erro dentro da Prasc antes de transmitir o recurso para o Sicoob. Com as transmissões, com o erro, cada associado que recebeu no dia 14 recebeu 3,98% a mais. Então, teve associado que recebeu R$ 9,00 a mais, teve associado que recebeu R$ 15,00 a mais, teve associado que recebeu R$ 35,00 a mais. Esse montante, como eram 6.172 pessoas, deu R$ 135 mil. A situação hoje, isso foi para... à época, quando aquele erro aconteceu, a diretoria anterior, ela instituiu uma comissão que analisou, chegou à conclusão de tudo que foi feito e definiu que levaria para uma Assembleia Geral o que se faria para cobrir o valor necessário para pagar os associados faltantes. Só que essa Assembleia nunca aconteceu. Até teve um edital que foi publicado para realizar essa Assembleia em 2017, quando foi, inclusive, feita a última alteração estatutária. Naquele dia, tinham 4 editais. E não se venceu a pauta, saiu-se lá 8 horas da noite e aquela Assembleia não existiu. Enfim, como é que está a situação hoje? Hoje nós temos 280 pessoas para receber essa ação. Desses 280, 170 que estão lá na nossa planilha, nós não temos qualquer dado da pessoa, porque ela não está no nosso cadastro. Ele poderia ser sócio em 2006 e não ser mais sócio hoje. Esse cadastro que nós temos de 14.208 associados foi um cadastro que foi implantado em 2017 também, com a importação dos dados da Folha na PM e no Bombeiro que a gente conseguiu. Né? Então, tem 170 pessoas que nós não localizamos de forma alguma, né? Que a gente não tem o dado se é falecido ou não, que provavelmente alguns dali são falecidos. Tem 100 pessoas que certamente são falecidos, isso a gente tem, porque veio no retorno da consignação, a gente sabe que aquela pessoa já é falecida. Contudo, os herdeiros também não são localizados. Com essa enxurrada que teve de ligações, com o fake que aconteceu há dias atrás ali, o WhatsApp do jurídico tinha mais de 1.000 mensagens sobre a ação, porque todo mundo queria receber o valor da ação, achando que era de agora, e inclusive achava que era 6.000 e poucos reais, porque na notícia falava em 6.200, mas era cerca de 6.200 pessoas, não era 6.200 reais. Enfim, para os senhores terem uma ideia, com essa enxurrada, nós conseguimos localizar mais 10 pessoas. Então, hoje, a gente tem lá para pagar 7 pessoas que foram localizadas agora e 3 herdeiros também localizados, de pessoas já falecidas. Dá esse total de 280. Então, hoje, lá, semana que vem, a gente já tem que pagar, vai pagar. Os herdeiros não, né? Desde que legalize a papelada. R$ 4.887 para pagar, e das pessoas não localizadas ainda, que está lá, que com o tempo vai ter que se achar essas pessoas, R$ 149 mil para pagar, que dá os 153 mil e tanto ali para pagar. Acontece que, como naquela época foi transmitido valor a mais para aqueles associados no dia 14, nessa conta do Sicoob que a gente recebeu o valor da ação, tem R$ 24 mil, e o saldo a pagar é 153. Então, tem que ter uma forma de cobrir esses 129 mil necessário para o dia que aquelas pessoas aparecerem. Qual é a sugestão que está se trazendo para a Assembleia, que vai entrar em votação?
Transferir da conta principal da Prasc para a conta da ação do IPREV, esse valor que falta para cobrir, 129 mil. Aguardar por 5 anos a presença dos beneficiários restantes, que ainda não foram encontrados. Após esse prazo, incorporar o saldo restante na conta da ação do IPREV ao patrimônio da entidade, se sobrar saldo, se não se localizar todos, ainda assim assegurando por tempo indefinido o direito dos beneficiários que, porventura, ainda não tenham recebido os pagamentos da ASEAN conforme os alvarás emitidos pelo Tribunal de Justiça, pelos valores da época. O que eu tinha para passar para a Assembleia é isso. Agora, a mesa delibera ali, como que coloca em votação, como abre a palavra ou não abre. Senhores, queremos falar o seguinte. A atual diretoria só tomou conhecimento em março deste ano, quando ele foi recontratado. O Cristiano era funcionário da outra diretoria, nós recontratamos ele em março, aí em março ele perguntou se a outra diretoria tinha nos passado esse negócio aí, e eu disse que não sabia de nada. Aí, então ele passou a informação e eu disse, vamos levar isso para a primeira assembleia que está acontecendo hoje. Portanto, senhores, abro a discussão do tema. Alguém quer falar alguma coisa? Por ordem. 1 minuto para o nosso amigo. Boa tarde, senhores. Sargento Luiz Antônio de Lontras. Como o Cristiano tinha comentado, esse dinheiro foi distribuído entre os sócios. De qualquer forma, esse dinheiro não foi pago para nenhuma entidade, não foi usado em benefício próprio de ninguém, e sim o retorno da própria mensalidade que o cidadão, que o policial acabou sendo descontado, retornou de alguma forma, mesmo sendo um erro, para os beneficiários. Eu entendo que não teria problema em tirar do caixa, que nem o Cristiano sugeriu, para que seja incorporado, aliás, participar. Transferido ao contrário ali agora. Não, tá certo, entendi. Próximo é aquele lá primeiro que levantou, por gentileza. Alô. Boa tarde a todos e todas. Como o Luiz Antônio falou, o Cristiano já tinha comentado comigo sobre isso aí. Não sou da diretoria anterior, mas sou de umas 10 antes, né? E acho o seguinte, se houve o erro lá da Prasc, mas não, acho que não é um erro tão grave, porque foi em benefício, de um jeito ou de outro, foi beneficiado os sócios, né? Foi os sócios que receberam, né? Então, na minha opinião, acho que nada mais justo que a Prasc que seja aprovada em Assembleia, né? Que a Prasc transfira esse dinheiro para cobrir Tá ok. esse equívoco, vamos dizer. Vamos terminar a última aqui com o amigo aqui. Pessoal, eu só solicito à nossa diretoria que nos encaminhe, através dos nossos presidentes regionais de todo o Estado, a lista das pessoas. Tá? Para quê? Para que a gente junto consiga encontrar aquela senhora, esposa do falecido, e a gente consiga dizer para ela, você tem direito porque você é tão sócia quanto o teu marido que faleceu. Tá? Porque toda pensionista lá que morreu, que eu pessoalmente estou fazendo levantamento na nossa região, de Joinville, das pensionistas, encontrando elas de volta, porque muitas vezes está sendo descontado dela e ela não foi encontrada mais após o marido morrer. Tá? Então vamos tentar levantar toda essa situação e tentar achar o filho, esposa, tal, enfim, para tentar encontrar e entregar esse dinheiro que é deles. Atenção, senhores, com referência à última fala do amigo ali, já estamos com a documentação em dia, valores atualizados, iremos passar para os regionais, daremos publicidade nas nossas redes, porque daí um conhece o outro, vai, entendeu? E vamos pagar. Agora vamos para a votação. Quem aprova o pagamento, coisa bem simples, quem aprova o pagamento, conforme foi falado ali, permaneça em pé.
Desculpa o erro. Permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Obrigado.